Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Mais uma vez, nós estamos apresentando o programa Fé Perfeita e agradecido pela sua audiência. Estamos estudando nestes programas os títulos pregados pelo profeta William Branham, e no programa de hoje nós teremos a mensagem que ele pregou com o nome que o programa tem, A Fé Perfeita. Ele baseou esta mensagem no capítulo 11, no verso 22 a seguir, do Evangelho segundo escreveu Marcos. Creio que você sabe que o Evangelho de Marcos foi escrito destinado aos judeus que moravam em Roma. Marcos queria dar testemunho de Jesus Cristo, do seu ministério, do que ele realmente era, o cumprimento das profecias para o seu próprio povo. Só que o povo estava disperso agora na cidade de Roma. No capítulo 11, no verso 22 do Evangelho de Marcos, está escrito: E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Eu li São Marcos, capítulo 11, o versos 22 e 23. Amigo, nós sabemos que Jesus viveu num mundo de fé perfeita. Primeiro, para viver em um mundo de uma fé perfeita, precisamos entender que ele sabia quem ele era. Este é um dos maiores problemas com o cristianismo moderno. Não sabem o que são. Não sabem se são realmente servos de Deus e que creem e que vivem como testemunhas de Jesus, se são realmente cristãos genuínos ou se são mundanos, pagãos por crer em coisas do paganismo, porque tudo misturou e fez disto uma grande salada. Mas Jesus sabia quem ele era, sabia a sua origem, sabia por que veio, sabia qual era a sua missão, sabia a hora que estava se aproximando para realizar o cumprimento pelo qual ele tinha sido enviado aqui à terra, sabia da sua ressurreição, sabia que ia voltar para viver no coração daqueles que houvera crido nele na fase em que ele estava vivendo. Então Jesus sabia quem ele era. A fé perfeita está baseada no perdão. Nunca você encontrará em momento algum Jesus revidando uma ofensa. Se você não tem o coração puro, limpo e predisposto para perdoar aqueles
que te ofenderam, esta é parte da oração que Jesus ensinou seus discípulos a fazer. Você nunca poderá viver num mundo de fé perfeita, porque quando você for orar e o seu coração te condenar em qualquer coisa, maior é Deus do que teu coração. Esta é a razão que as pessoas não podem alcançar grandes benefícios de Deus. Muitos até creem que eles foram perdoados, mas nunca pode ver o mesmo Deus que não cobrou de você absolutamente nada se compadecer de um outro pecador, de uma pessoa que talvez lhe tenha feito mal e que você não teve a capacidade de perdoar. Se você não pode viver num mundo de fé perfeita, quero lhe dizer uma coisa aqui, meu irmão, meu amigo que me assiste. Você nunca pode pensar no reino de Deus. O reino de Deus está baseado em cima disto. Na última hora da vida de Cristo, na cruz do Calvário, o seu comportamento foi: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Jesus nunca cobrou de ninguém os maus tratos que ele recebeu. Muitos de nós gostaríamos de ver os mesmos sinais e maravilhas que a Igreja Apostólica viveu nos primeiros dias voltar a se repetir. Quão distante estamos nós na religião nos nossos dias dos dias apostólicos. Você sabe, isto é a milhares de quilômetros. E muitos, todavia, são aqueles que querem operar os sinais e as maravilhas e manter a aparência como se aquilo fosse Jesus Cristo. Gostaria de lembrar que nenhum poder sem caráter é Deus. Tudo o que você vê pode ser gente fazendo aleijado andar e fogo caindo do céu. Sem o caráter de Cristo manifestado, escreva, é diabólico. Isto nunca foi de Deus. Nunca deixe a sua fé estar baseada em apenas resultados que não estão alinhados com a palavra de Deus. Você sabe, Satanás é capaz de personificar qualquer dom espiritual. Mas Jesus nunca usou o poder para si e nunca fez do poder um meio para conquistar o poder. Ele não usou os dons que ele teve para trazer para si nenhum benefício pessoal. Esta é uma coisa que nós devemos carregar em nossos corações. A fé não é algo imaginário. A fé é tão real como, por exemplo, eu estou vendo a minha camisa, eu estou vendo o meu paletó, eu estou vendo a minha Bíblia, a minha mão pode tocar. Meu sentido pode pegar nessa Bíblia, meus olhos podem contemplar a sua cor. A fé não é algo que se imagina. A fé é algo real. Quando você tem, você sabe que tem. A maioria das pessoas, elas entram em uma fila de oração, elas suplicam oração, elas estão ali de um avivamento a outro, de uma igreja a outra, e às vezes há pessoas que pedem oração em todos os lugares. Isto é a prova real que elas não possuem o material que nós estamos falando, que é uma fé. Jesus disse: tendes fé em Deus. Ora, quando nós temos fé em Deus, o nosso assunto é com Deus. Nós nem precisamos de uma hierarquia que a Igreja Católica criou, ou a santolatria para recorrermos a qualquer um deles. Nós temos confiança em falar com Deus. Sabemos que Deus nos ouve, sabemos que Ele está pronto para responder nossas orações, e quando nós temos esta fé e pedimos qualquer coisa a Deus, nós simplesmente viramos as costas para aquele problema, para aquela doença, para aquilo que está nos perturbando, porque nós sabemos
que Deus já respondeu àquela oração. Não sabemos se virá hoje ou se virá amanhã, mas sabemos que virá. Então isto nos faz viver uma vida descansada. Nós simplesmente queremos ver o que Jesus disse aqui em São Marcos, capítulo 11, quando você tem fé em Deus, você pode dizer para uma montanha, mova-te e lança-te no mar. Ora, se você disser para uma montanha, mova-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, você não está preocupado se a montanha vai continuar lá no dia seguinte. Você já falou e você sabe que ela vai ter que sair dali, ela vai ter que dar seu jeito. Não importa se a cada dia desprenda da montanha apenas um grãozinho de areia, mas vai desprendendo de um por um, e os dias vão passando e sem que os seus olhos até percebam, aquilo vai diminuindo e daqui um pouquinho você olha e aquilo está menor e daqui um pouquinho desaparece. É assim que nós deveríamos crer na palavra. Quando tomamos Deus em sua palavra e oramos sobre um problema, Satanás está obrigado a recuar. O problema que chegou sem você convidá-lo, ele terá que dar seu jeito de sair, da mesma maneira que ele chegou. Isto é viver em um mundo de fé perfeita. Você está com o coração limpo, você perdoou, você tem fé em Deus e você não duvida. Tende fé em Deus, disse Jesus. Você já leu no livro de Jó, que Jó declara, as coisas que eu temia me aconteceram. Ora, quando você tem medo de que alguma coisa má venha à sua vida, você sabe que você está inconscientemente convidando aquele mal para vir, porque o que você teme é isto que vai lhe acontecer. Quando você tem fé e uma fé perfeita, você simplesmente sabe que a tua fé é que te guarda, a tua fé te protege, a tua fé recua os poderes de Satanás, a tua fé atrai o sobrenatural, a tua fé traz Deus para a sua vida. Mas a tua dúvida trará os problemas. Jó disse, o que eu temi me aconteceu. Ele tinha muito apego aos filhos. E ele tinha medo que a morte atingisse os seus filhos. E ele até jejuava e orava, preocupado com a condição dos seus filhos. Sabe o que aconteceu? Seus bens foram embora, sua saúde foi embora, seus filhos foram embora porque ele tinha medo de perder o dinheiro e perder os bens e perder a sua própria saúde, e aquilo lhe aconteceu. Então eu estou chamando você que está em casa para uma revisão de vida. Por que que você não atrai a Deus? Por que que você atrai coisas negativas para a sua vida? Porque você, ao invés de crer, duvida. A palavra é tendes fé em Deus. Já leu você na sua Bíblia que Jesus apareceu aos seus discípulos no mar da Galileia e Pedro olhou para ele dentro do barco e disse, Senhor, se és tu mesmo, então me deixa caminhar sobre estas águas e ir até o Senhor. Ele disse, venha, Pedro. Veja, esta era a fé. Mas quando ele olhou para o volume das águas e viu o tamanho do problema, da dificuldade, do desafio, da gravidade do momento, ele temeu e afundou. Veja, a fé o fez caminhar sobre qualquer dificuldade, a dúvida o soterrou. Então estou lembrando a você que Jesus viveu em um mundo de fé perfeita. Jesus viveu para perdoar, Jesus sabia quem ele era e Jesus atuou sobre a palavra. E quando você atua sobre a palavra, você tem com certeza o resultado. Veja, Jesus chegou a comentar uma certa ocasião quando ele, em São Mateus 17, subiu com seus discípulos Pedro, Tiago e João no monte, Elias e Moisés apareceu
E quando ele desceu do monte, vem um pai clamando a ele, dizendo: olha, tenha misericórdia, porque meu filho está endemoniado, o diabo pega, joga no fogo, joga na água. E eu trouxe ele aos seus discípulos e eles não puderam expulsar aquele demônio. Por que aconteceu aquilo? Jesus ordenou ao poder de Satanás que recuasse, e os discípulos depois, naquela noite ou aquele dia em particular, perguntaram a Jesus: por que não demos conta de expulsar este demônio? Jesus respondeu a eles: por causa da vossa incredulidade. Você não pôde crer. Você tinha a minha promessa e em meu nome você expulsaria demônios. Isto aqui é a Bíblia. Os discípulos tinham poder e autoridade para expulsar demônios, mas faltava-lhes a fé. Há muitas pessoas que possuem tanto poder, elas pulam, elas gritam, mas onde está a fé para manifestar este poder? Nós precisamos que a fé é uma mão que abre, que move as portas que estão por trás das promessas de Deus. Nós precisamos desta fé para abrir o registro para as coisas funcionar. Nós precisamos do sobrenatural. E quando nós temos fé, nós não estamos alvoroçados. Já leu sobre os discípulos dentro do barco e o mar agitado e todo alvoroçado, e os discípulos disseram: vamos morrer, vamos morrer. Esqueceram de Jesus. Eles estavam com Jesus e cadê a fé que eles tinham? Que o mar não seria capaz de afundar o barco porque Jesus estava no barco. Perderam a fé, desesperaram, fizeram um alvoroço, acordaram Jesus e Jesus disse: homens de pequena fé, incrédulos, até quando eu estarei convosco? E olhou para a tempestade e disse: aquieta-te, tempestade. Veja, ele sabia quem ele era, ele vivia num mundo de fé perfeita, e há outros tantos personagens na Bíblia. Já imaginou se você pensasse no Josué, naquela grande batalha que ele estava tendo no vale, e ele precisava vencer os inimigos, e ele precisava de um pouco mais de que o dia se prolongasse para terminar aquela batalha? E se ele tivesse dito para o povo e para o exército de Israel, disse: tem um momento, vamos ter uma palavra de oração, vamos ver o que Deus pode fazer. Quem sabe ele deixa o sol um pouquinho mais este dia. Há coisas que você vê. Jesus nem orou para amaldiçoar a árvore, Jesus não orou para acalmar o mar. Jesus sabia o que ele era. E quando você sabe o que é, você simplesmente faz com que esta fé entre em ação, porque a fé é algo tremendo. E então Josué parou e nem mesmo orou e disse: sol, você fica quieto aí, e lua, você hoje fique mais tarde, não vem agora. Ele simplesmente fez com que todo o sistema, as pessoas dizem: bem, mas o sol não gira ao redor da terra. Ou você sabe, o sol não pode parar porque ele não está em movimento, é a terra que está rodando através dele. Isto não importa na sua concepção. Sabe o que na verdade Josué fez? Fez parar toda esta lei que faz com que os planetas gravitem no universo como tudo era antes. Ele parou, ele estava em necessidade. E quando você tem uma necessidade, você atrai o céu. O sobrenatural já está dizendo sobrenatural. Ele pode acontecer na sua casa agora. Ele pode acontecer na sua vida agora. Eu tenho visto Deus fazer coisas que aos olhos naturais são impossíveis. Numa certa ocasião, deixa eu te dar este testemunho. Eu tenho centenas deles para falar. Mas numa certa ocasião eu estava numa semana, alguns dias de descanso numa praia deserta, e alguns irmãos foram comer comigo, e eu estava assando carne, e aqueles irmãos entraram, 2 deles entraram no mar, e o mar os arrastou. Eles eram homens fortes, treinados nas águas. Um é marinheiro há muitos anos,
O outro é um homem resistente, forte. E quando nós soubemos que um deles foi arrastado, o outro correu para tirar e o mar o levou também. E por muito tempo ficaram lá dentro. Veio a notícia, eu estava na churrasqueira assando uma carne. Veio a notícia e disse, olha, dois diáconos, 2 irmãos estão lá dentro morrendo, não conseguem sair. O que eu podia fazer? Eu não tinha habilidade para tirá-los. Não tínhamos equipamentos para tirá-los, não tínhamos boia, não tínhamos nada. Mas nós tínhamos uma coisa que se chama fé. E naquela hora eu apenas dobrei o meu joelho e disse, Senhor, eu tenho 2 irmãos e 2 colaboradores e amigos que estão lá dentro. Eu sei que eles estão passando para a eternidade agora. Eu sabia que eles iam morrer. Nunca naquela praia alguém que foi arrastado voltou, conseguiu sobreviver. Eles estavam a quase 200 metros da praia, já arrastados pelo mar, sem condição de voltar. Mas eu disse apenas estas palavras, eu quero que o Senhor os mande de volta. E eu voltei para a churrasqueira, tirei o chapéu e olhei para o céu e disse, não tenho razão para duvidar do Senhor. E continuei assando a carne. E os homens estão lá debatendo, eu nem olhei para o mar, eu nem busquei ver onde eles estavam. Eu sabia que eu havia falado com o autor da vida, com o criador do mar. E então eles estavam se organizando e as famílias chorando e gritando e correndo ali na beira da praia, tentando resolver um problema. E lá distante a cabecinha daqueles 2 irmãos já subindo e descendo, e um virou para o outro e disse, acabou minhas forças, não suporto mais. Quando ia afundar, e a esposa de um daqueles irmãos estavam lá, e nós temos eles como testemunhas, nenhum deles sabe explicar, enquanto fizeram apenas um movimento assim, de se voltar para ver se pegavam uma corda, para ver se iam até o meio do mar e lançavam essa corda. Enquanto fizeram este movimento, aqueles homens que estavam a mais de 200 metros, enquanto fizeram o movimento de baixar a cabeça e voltaram, aqui estavam eles na praia salvos. Você conhece o poder de Deus? Você sabe o que a fé pode fazer? Você sabe o que a fé pode fazer hoje na sua casa, na sua família, por seus filhos, pelo seu lar? Ao invés de reclamar, ao invés de maldizer, ao invés de temer como Jó temia, por que você não crê? Creia em Deus. Jesus chegou a dizer isto para os seus discípulos. Crede em Deus e crede também em mim. Olha, ele estava dizendo, o Deus invisível, creia nele, mas creia em mim. Quer dizer, esse Deus está aqui operando na minha vida. E este Deus é o Deus que está falando com você. E quando falamos de fé perfeita, nós já iniciamos o programa dizendo, limpe o seu coração de toda mágoa, de toda raiz de amargura, de toda tristeza. Tenha fé em Deus. Deus pode fazer por você o que você crer. Jesus disse, complementa no verso 24, por isto vos digo, que todas as coisas que pedirdes orando, crede, receber. Orando, crede. Receber, você vai recebê-las e tê-las. Estas são palavras de Jesus. Mas olha o condicional. E quando estiverdes orando, perdoai. Fé perfeita está baseada no perdão. Se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe também as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. E é assim que nós cremos em Deus. Se você quiser ter uma fé perfeita, há alguma
coisa muito especial e eu vou terminar o programa porque o meu tempo acabou. Só isto para concluir esta programação. Você terá que ter fé. E eu pergunto, fé em quê? Fé na teologia batista, fé na teologia assembleiana, fé na teologia católica, fé na palavra de um homem ou fé no que está escrito na palavra de Deus? Aqui está. Nunca tire a sua visão da palavra. Tudo demais é engano, é areia movediça, mas passarão os céus e a terra e a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. E se você crê que eu estou te chamando para crer na Bíblia, feche os seus olhos e vamos orar e vamos pedir que Deus dê a você a vitória e a bênção que você precisa. Pai, te dou graças porque o Senhor sempre me ouve. Ajude estes irmãos e estas pessoas a tomarem posse da promessa do Senhor. E abençoe aqueles que com coração limpo também são capazes nesta hora de orar. Eu peço que o Senhor visite estes lares e estas famílias e dê a eles uma oportunidade de saber quão bom é crer em Ti. Ajude este povo, em nome de Jesus Cristo. Amém.